Oi, muito boa noite, turma. Muito boa noite a todos. É um grande prazer poder estar conectado aqui com vocês. É um grande prazer poder saber que tem tantas pessoas aí interessadas em obter mais conhecimento a respeito de negócios, a respeito para a carreira de vocês. Eu sou Luiz Abdala, sou diretor fundador da Seja Trainee e é um grande prazer estar nessa parceria com a FAPES, né, e em especial aqui com a Lígia, que é professora na FAPES, e vai trazer um tema super relevante. Vou estar aprendendo junto com vocês aqui hoje, fazendo perguntas, e vou estar no chat aqui, tá bom? Então vou estar moderando o chat, a Lígia está focada, concentrada na apresentação, toda a parte de conteúdo, e eu vou ser a voz de vocês, tá bom? Então, o que vocês escreverem no chat, eu vou levantar a mão aqui, poder falar com a Lígia, tudo. Então, vou pedir para a Lígia poder se apresentar aqui com vocês e vou poder estar aprendendo um pouco junto aí de todo esse tema, que eu acho que tenho certeza que vai ser muito relevante hoje. Boa noite, Lígia, tudo bem? Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui, né, falando sobre um tema que é uma das minhas grandes paixões. Quem me conhece como professora sabe que eu só realmente falo e leciono, e ensino e gosto de conversar sobre temas que eu sou apaixonada. E falar sobre jeitinho brasileiro, origem, raízes, e o que a gente pode remodelá-lo e ressignificá-lo é um dos temas que me encanta. Então vai ser um prazer hoje à noite. Que bacana, que bacana. Eu estou jogando aqui no chat se todos estão escutando bem. Se alguém não tiver, eu vou interagindo aqui por chat, mas todo mundo já está respondendo para mim que sim, tá bom? Que o áudio está perfeito aqui para todos. Tá bom? Então, eu vou desligar meu webcam, ele já está contigo o início da apresentação e eu vou dando sequência aqui nas perguntas, tá bom? À medida que a turma for jogando as perguntas, a gente vai conversando por aqui. Perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, boa noite. Eu acho que antes da gente efetivamente começar a falar da parte, enfim, do tema principal, eu acho que é muito válido vocês conhecerem um pouco essa professora que vos fala. A Lígia é uma apaixonada. Eu brinco que eu sou professora e eu estou alguma outra coisa, ou algumas outras coisas que a carreira, né, enfim, de business, de negócios, de marketing, acaba me levando, tá? Então, um pouquinho de quem eu sou, né, da minha formação e por onde eu passei. Eu sou formada em negócios pela Exagros FGV, eu sou mestre em administração pela PUC, com marketing e RH também como foco aí da minha pesquisa. Eu fiz um pedaço, né, da minha educação na Universidade da China, de Wuhan. Eu sou professora desde 98, eu comecei com idiomas e passei por algumas faculdades que vocês conhecem. Eu comecei a minha carreira em negócios na IBM, é uma empresa que eu tenho uma paixão muito grande, né? Passei por compras, depois mudei para propaganda, liderei o time de advertising da IBM por um tempo, vivi nos Estados Unidos pela IBM, voltei, vivi na Índia pela IBM, voltei, aí assumi posições executivas como a head, né, de marketing para a divisão de cloud, quando a divisão de cloud nasceu na IBM, liderei essa divisão para marketing na Latam, depois liderei a parte de cibersegurança. Fiz uma missão no Vale do Silício, que é um pouco do que a gente vai acabar tocando aqui na conversa hoje. A minha paixão pela educação me levou para o Vale em agosto do ano passado e me trouxe para um novo desafio, que é abrir uma operação de uma startup de Los Angeles aqui na Latam, startup da operação da Access, tá? Digital, transformação digital, commerce. Eu tenho uma paixão, que eu brinco que é a minha paixão, aí que eu faço entre todas as funções de professora, ademais das funções de professora e de diretora de Digital Intelligence na Access. A gente tem um ecossistema chamado Voices, que traz conteúdo, educação, digital e tendências. E eu sou uma viajante nas horas vagas, né? Uma pessoa que gosta de ter contato com outras culturas, até para poder fazer essa temperatura entre o que nós somos, o que não somos, o que deveríamos ser, o que outros deveriam ser com base na gente, e é por essa andança toda que eu fiz ao redor do planeta que eu vou poder trazer uma visão sobre jeitinho brasileiro bem particular, tá? É um olhar dessa professora, é um olhar dessa apaixonada aqui pelo Brasil, com base em tudo que eu já comparei fora, tá? Um pouquinho depois, se vocês quiserem ler coisas que eu já escrevi, tem o meu LinkedIn, minhas mídias sociais são todas abertas, quem quiser me adicionar a partir de agora, só digitar esse nome grande aí, é a única Lígia com esse nomão que vai ter, sou eu. Então Facebook, LinkedIn, Twitter, é tudo muito à disposição
de todos. Eu produzo muito material, eu produzo muito vídeo, conteúdo. Então, é só me seguir a partir de agora nas mídias sociais. Esses são alguns exemplos do que eu já publiquei. E aí, antes de entrar no jeitinho brasileiro e resgatar um pouco da nossa história, eu gosto de classificar que, para você entender de onde a gente vem, a gente precisa entender a ausência do que a gente é. Então, vale muito a pena fazer experiências de sair do país para testar aquela coisa de não ter o pão com manteiga ou com requeijão, mais com requeijão, porque manteiga você até encontra em outros lugares do mundo, requeijão é uma dificuldade. É aquela coisa de não ter o arroz com feijão na hora do almoço e não ter o William Bonner falando boa noite. E aí você consegue sempre ver os dois lados de cada lugar que você vai, né? Experiências incríveis, como alguns lugares que vocês olham aqui na parte das experiências globais positivas, então é apaixonante você estar na frente de uma pirâmide, eu sou apaixonada pelas grandes construções da humanidade, de repente ver uma grande muralha, poder estar numa festa indiana importante junto e vestida de indiana, enfim, tudo isso faz de você um ser humano diferenciado e melhor da sua própria versão, né? Diferenciado da sua versão anterior, melhor do que aquilo que você saiu. Mas nem tudo são flores, né? E aí que você aprende a ter a real dimensão do seu país, né? Então, quando você, de repente, chega do outro lado do mundo e o mapa mundi não tem as Américas, você literalmente ganha uma nova visão de mundo. É onde você tem aí outras coisas que são mais difíceis do que o que a gente tem aqui, como algumas pobrezas mais pobres do que o que a gente tem aqui no nosso país, como algumas pobrezas da Índia, de Bangladesh, foram lugares que eu trabalhei. Enfim, eu acho que te dá essa noção. Então, a primeira grande incentivo que todo aluno que passa pela minha sala tem é ganhe o mundo, até para você poder redefinir o que é o jeitinho brasileiro, até para você realmente entender melhor e coisas que a gente precisa ou melhorar ou abandonar de uma vez por todas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, tá? Eu começo resgatando a história, é um pouco que a gente estava conversando aqui, eu e o Luiz, antes de iniciar. Se você já ouviu falar do livro Raízes do Brasil, eu realmente parabenizo. Geralmente deve ter vindo da mão de algum professor, ou de algum amigo, ou de alguma pessoa que te incentivou a ler esse livro. E eu brinco que ele é uma elegância intelectual. Se alguém fala para mim, Lígia, eu já li Raízes do Brasil, a gente vai começar a falar de termos e tempos brasileiros, que a maioria das aulas de história, a grande parte do que a gente entende como história, acaba passando um pouco batido, ou contando uma história mais romanceada. E aí Sérgio Buarque trouxe em Raízes do Brasil um retrato muito fiel do que foi a formação sociológica e psicológica desse país, e um país é feito de pessoas, então, do que foram os brasileiros ao longo de mais de 500 anos de história. Eu não sei se vocês sabem quem é Sérgio Buarque, posso perguntar, Luiz, se eles sabem quem é Sérgio Buarque de Holanda? Eu sei que o sobrenome, para quem gosta aí de música, meio que entrega, mas me informa se eles sabem quem ele é. Tá bom, eu estou jogando aqui no chat. Uhum. Nunca li. Aqui, o Vitor Covri está colocando aqui. Não li e não conheço o Sérgio também. Um dos maiores sociólogos, o Leandro comentou. A Paula conhece. A Paula, inclusive, fez aula junto contigo. Eu vou entregar a resposta. Vai, Vitor, para ajudar aqueles que não conhecem. Sérgio Buarque é pai de Chico Buarque. E eu gosto de acreditar que Chico Buarque conseguiu produzir toda a poesia, todo o nível de elegância intelectual, independente se você concorda com a opção política que ele defende nos últimos anos, a gente não tem como discordar que ele é um artista, e ele é um poeta, e ele é um compositor e um músico de uma qualidade muito alta. E eu gosto de acreditar que Chico é Chico porque o pai dele é Sérgio. Ele nasceu numa família que tinha muita noção do que era esse país, né? Um retrato muito fiel do que foi o começo. Então, o Sérgio ele traz essa história, né, da identidade nacional, e uma das grandes características da identidade nacional é a figura do homem cordial. E aí a minha próxima pergunta para vocês, o que é o homem cordial? O que vocês acham que é? Aqueles que leram, o que lembra, e aqueles que não leram, quando vê que ele classifica a maioria das pessoas, né, dos brasileiros, como um homem cordial, o que vem à cabeça de vocês? Já tem gente aqui compartilhando até o link do livro Raízes do Brasil em PDF.
É um livro que está aberto, ninguém precisa comprar, ele está inteirinho em PDF. Muito, muito obrigada. Legal, a turma é rápida aqui, Lígia. É, muito bom. Bom, alguém tentou Homem Cordial ou eu posso ir para a próxima dica? Acho que podemos seguir. Aqui não Tá bom. comentaram que homem cordial não veio. Cordial vem de coração, o Marcos Brito comentou. Vem como? De coração. Isso, ele tá no caminho certo, Marcos, obrigada. Então, geralmente, o homem cordial, a gente acha que ele está fazendo um elogio à gentileza do brasileiro. E, na verdade, tem a ver com o que o Marcos colocou aí. É o homem que pensa com o coração, né? E não necessariamente esse homem que pensa com o coração, com o instinto, ele é o perfil ideal para que uma sociedade seja instalada, tá? Para uma sociedade ser instalada, a gente precisa de alguns pontos importantes. Eu preciso ter aí um senso de leis muito claras, eu preciso ter um senso de comércio, eu preciso ter um senso de troca, né? Nem que seja o início desse comércio. Eu preciso ter uma parte financeira instalada, algumas coisas, e a parte de proteção também, né? Enfim, de proteção social é importante. Quando eu tenho um homem que pensa pelo coração, ele provavelmente foi instigado a viver sobre algumas características, tá? E esse homem cordial, a figura que foi retratada do Zé Carioca pelo Walt Disney, aí mais de 50, 60 anos atrás, ele não foi só uma homenagem aos brasileiros, teve essa parte toda, mas quando ele retrata o Zé Carioca, ele não é o politicamente correto. Ele veio a trabalhar o brasileiro médio, muito ali da região do Rio de Janeiro, e fica muito claro as características do homem cordial quando a gente lembra do Zé, né? Ele é conhecido por, enfim, vir de uma família patriarcal, e essa família patriarcal, ela vem do fato de que o Brasil, por muitas décadas, séculos, a gente pode afirmar, e eu vou mostrar depois algumas datas aí para vocês, ele foi regido por grandes donos de terras, por grandes donos de fazenda. E era muito comum você ter essa coisa toda acontecendo do homem da família, o pai, o patriarca da família tem muito poder. E o patriarca mais importante, mais rico, mais poderoso, com maior extensão de bens, era o homem mais importante e geralmente acima da lei. Então, vamos ficando com esses conceitos. Homens importantes que lideravam o país, que se achavam acima da lei, tá? Ele faz com que o resto dos homens e mulheres ao seu redor entrem no modo de operar pelo coração, de operar pelo instintivo, de operar em modo sobrevivente. Então, esse homem cordial, ele tem uma dificuldade entre o público e o privado, porque o modelo máximo deles, ele misturava tudo, ele era a lei, o dono de uma terra, o dono de uma fazenda, de uma grande riqueza, a lei era ele. Né? E aí fica muito claro a confusão que se faz entre o que é o bem público e o bem privado. É o berço ideal para pequenas e grandes corrupções nascerem nesse nosso leito de país, enfim, nesse nosso início de país. E aí o homem cordial desenvolve um jeitinho de resolver as coisas pela afinidade, por esse coração, por esse instinto, por esse modelo de sobrevivência. Ele escolhe ser amigo do rei. Porque ele não tem uma regra, ele não tem uma sociedade instalada, lembra? Eu preciso ter comércio, eu preciso ter leis, eu preciso ter segurança e eu preciso ter algumas outras coisas que faz uma sociedade nascer. Se eu tenho homens que são a própria lei, os próprios reis, eu sou obrigado a ser amigo do rei para conseguir coisas. Então, ele vai se unindo às pessoas por afinidade. E aí, o apadrinhamento, o conhecido, as relações pessoais podem determinar como resolver as mais diversas situações. Se eu sou amigo do rei, a lei não tem o mesmo peso em cima das minhas ações. Se eu sou amigo do rei, eu posso chegar naquele que não é tão amigo e dar uma carteirada, ou tentar dizer, olha, né, quanto você precisa, já que você é amigo do rei, para me ajudar. Todas essas pequenas atitudes que a gente hoje vem cada vez mais condenando, como parte da nossa cultura, ela tem origem muito antiga, né? E aí começa um pouquinho da nossa constatação histórica. Eu gosto de acreditar o quê? Que o país ele foi dividido, sim, em capitanias hereditárias, né? Em parte de terra muito grande, que ficou dentro do litoral, né? Costa brasileira, ela nunca chegou a entrar no país.
Eu gosto de mostrar em sala de aula uma outra foto, né, que a gente consegue medir o desenvolvimento do planeta por quanto ele brilha de fotos de satélite no espaço. E aí você percebe que o Brasil ele é muito brilhante na sua costa aqui, né, onde a gente desenvolveu cidades, as capitais, enfim, estão todas muito próximas da costa litorânea. E aí quando você vai indo para dentro do país, a gente não fez a corrida do Velho Oeste aqui, a gente não foi para o outro lado do país, como foi, de repente, os Estados Unidos. A gente fica muito ainda, um país tão continental, todo mundo aglomerado nas costas e em cidades grandes como São Paulo, como Rio, enfim, as grandes capitais todas aglomeradas de pessoas. E isso é herança das capitanias hereditárias. Cada capitania tinha o seu proprietário, o seu próprio, enfim, líder, o seu próprio rei, entre aspas, e eles faziam a própria lei, né? E aí, quando isso aconteceu, eu gosto de brincar com a frase, se o país não fosse tão rico, porque ele é muito grande, ele é muito rico, e a forma que a coroa, enfim, Portugal, entendeu que ele poderia segurar as invasões, que na época tinha muita invasão de território, era dividido em capitania, né? E se o país não fosse tão rico, seria só capitanias. O fato de ser hereditária é porque o negócio era bom, tá? Você não deixa para o filho do filho do filho do filho, se pudesse ter capitania até os dias de hoje. E tem muitas fortunas brasileiras que remontam dessa época, né? Se você puxar aí o fio das grandes fortunas, você vai encontrar aí uma família Dória, no Nordeste do país, enfim, até hoje, tá? Se o país não fosse tão rico, não seria hereditário. É uma brincadeira que eu também faço em sala de aula. E é importante vocês entenderem isso, porque isso é que rege até hoje a forma como os grandes poderosos desse país acabam atuando no cenário nacional atual, tá? E é isso, e aí, entendeu isso? Vai ficar fácil entender quando eu puxar para os negócios no dia de hoje. E aí tem um outro conceito que, se vocês entenderem, dá aquele alívio e dá vontade de ajudar a fazer a velocidade desse processo aumentar. O Brasil tem pouco mais de 30 anos. Como, Lígia? 517, um monte de anos. É a mesma idade que os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos é primeiro mundo, aqui não é? Isso todo mundo já entendeu a forma de colonização. O que a gente geralmente não para entender é a característica das fases da nossa colonização. Desses 517 anos, a gente tem uma noção de república, e uma noção, e a república é que acaba trazendo uma noção de sociedade brasileira há pouco mais de 130 anos. Tá? Então, desses 130 anos, como é que eu chego a afirmar que o país só tem um pouco mais de 30? Né? A gente tem aí um período entre 1930 até, enfim, 45, que é a primeira ditadura, sai, volta, tem aquele exercício de uma democracia menina, e aí logo vem uma segunda ditadura na sequência. Então, de 1930, que foi um exercício, né, de receber os imigrantes, que aí quando a gente acabou com a escravidão em 1888, 1889 começam a vir as primeiras grandes massas de imigrantes italianos. Imagina assim, eles não saíram de lá porque o mundo estava lindo lá, eles saíram de lá fugidos da Revolução Industrial, passando fome. Eu tenho história na minha família, eu tenho tataravô italiano, ele saiu de lá esfomeado, entendeu? Vindo buscar uma única opção aqui nas terras brasileiras. Mas eles, mesmo tendo essa dificuldade toda, chegam aqui com um senso de sociedade que o brasileiro local e o recém-alforriado escravo não tinham. Eles eram todos satélites dos seus grandes donos de engenho, grandes donos de fortunas e terras. E aí chega um povo europeu, que já tinha exercitado sociedade por algumas gerações. Isso seria muito importante para a gente dizer, olha, a gente tem 130 anos de país. Só que as duas grandes ditaduras, as duas fases de ditaduras que nós tivemos, abortou esse exercício, né, de uma forma bastante grande. E aí, os 30 anos somente de país vem do fato de 85, 84 cai a ditadura, 85 é o primeiro ano, né, enfim, do primeiro ano democrático de direito, 89 é a nossa Constituição. Então, a gente conta aí o Brasil a partir de 85. Muitos de vocês talvez não tenham nascido ainda, mas é muito contemporâneo. Eu tenho 37 anos, minha irmã tem a idade aqui do que a gente assume que é o país. Então, é uma geração e meia, no máximo,
que construiu. E quando você olha por essa perspectiva, não são 517 anos que o país não tem jeito. Na verdade, de país mesmo, de sociedade, com aqueles exercícios que a gente combinou no começo, é muito pouco tempo, né? É uma idade de uma Lígia vivente, né? E provavelmente de vocês muito próximos. Então, é um timeline que o Cortella faz. Então, estamos aprendendo ainda a andar lado a lado, né? Tem muita coisa que a gente precisa passar como uma democracia jovem, né, como é o Brasil. 30 anos, a gente exercitou muito pouco esse poder de voto, né? Por isso que a gente votou errado algumas vezes, por isso que a gente tem a sensação de não ser representado, né? E por isso que a gente tem a sensação de que esse país tem alguns donos. Então, se eu pudesse resumir, até 1930, eu brinco, e não é uma brincadeira feliz, né? É só uma forma mais didática de dizer, são os excluídos. E aí eles têm algumas naturezas. Eram os escravos, eram os recém-alforriados, eram as pessoas que vieram imigradas de continentes europeus passando por dificuldades imensas, né? Eles chegam numa terra sem acesso, né, num período sobrevivente. Isso só reforça aquele jeitinho brasileiro que já estava instalado aqui. Né? Até conseguir formar a sociedade brasileira com a cara que a gente tem hoje, com 2 ditaduras no meio, é um exercício interessante, né? E aí a gente faz o corte de 2000 até hoje, que eu gosto de acreditar que são os educados. O que aconteceu em 2000? Alguém tenta, globalmente, né? Foi uma influência global que faz pessoas que tinham uma dificuldade imensa de talvez chegar a uma educação superior, enfim, consiga entrar nesse aspecto do conhecimento, na sociedade do conhecimento. O que acontece em 2000? Alguém consegue me ajudar? Tem alguém aí digitando? Tem. As pessoas estão digitando aqui, internet? Isso! A internet, ela faz todo um processo de hackear, né? O segurar o mundo, entre desenvolvido, subdesenvolvido, terceiro mundo. Ela traz uma abertura muito grande para a sociedade. 2000 para cá, vocês todos já estavam vivos, com certeza, né? Ou então tinham acabado de nascer. Se você tem aí 17 anos e está nesse webinar, você tinha nascido, você já estava do lado de cá, entendeu? E é muito pouco tempo, vocês ainda nem terminaram. Se a gente pensar que uma pessoa que nasceu em 2000 hoje tem 17 anos, nem terminou de crescer ainda para poder devolver para a sociedade a sua cidadania, né? E aí eu vou começar a conectar para daqui a pouco começar a reclassificar o jeitinho brasileiro. Tá? O jeitinho brasileiro que eu acredito é algo que eu me orgulho muito. Mas, com base na nossa história, qual é o colateral, ou qual é a herança de mais de 400 anos, né, de um país cuja sociedade não se instalou de forma correta? Onde as leis não são claras, onde quem tem dinheiro tem poder, onde quem tem o poder, as leis são diferentes, como já dizia a música. Eu gosto de dizer que a corrupção, ela não é uma situação que acontece só, ou característica só do povo brasileiro, tá? Ela de verdade acontece mundialmente, a gente tem histórias aí globais de corrupção. Geralmente a corrupção é um problema ético, moral de uma sociedade, tá? Ela pode durar um período, ela pode durar, enfim, um pouco mais do que um período, mas ela geralmente está conectada e classificada como problema social, ético e moral, né? No Brasil, a corrupção, ela está tão engendrada, ela está tão conectada com a raiz. Lembra que lá, né, o homem cordial, que é o homem que existiu desde sempre, orbitando ao redor do rei, dos donos, dos poderosos, ele confundia o bem público com o bem privado, porque ele era lei. Então, o corromper fazia parte de se manter liderando algo nesse país. E no Brasil é uma das poucas nações, né, das nações cuja o nível de perda com corrupção, ela não é só um problema social de cunho moral e ético, ela é econômico. Eu peguei as duas referências do mesmo ano, tá? Eu tenho aí o PIB de 2015, 2,2 bilhões no país, no Brasil,
E é a mesma matéria aí da Lava Jato dizendo que a gente desviou até onde eles puderam traquear, né, acompanhar naquele momento, 200 bilhões de corrupção. É 10% do PIB. A gente tem coisas nesse país, por exemplo, a cultura, por exemplo, a educação, que não consegue mais ter todo esse percentual de investimento atualmente que a gente tem de corrupção. O desvio é muito grande. Então, a gente afirma que o jeitinho brasileiro nos negócios políticos, ele é um problema econômico, tá? E aí, a gente começa a desmistificar. Eu estudei em escolas de negócios, onde Eike era modelo. Olha como é incrível o modelo do Eike, ele foi modelo mundial, o líder brasileiro bilionário, na lista dos 15 maiores da Forbes, 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? E aí a gente percebe que o jeitinho dele, né, brasileiro de fazer as coisas, que naquele momento era modelo, estava baseado naquilo que é a história desse país. Eu estou conectado com todos os reis, públicos e privados, eu faço o meu reinado em cima de leis que, se fosse para o cidadão comum, seriam muito duras. Eu corrompo, eu compro, eu suborno, eu faço níveis de corrupção junto com o governo muito alto. E aí, depois de um pouco mais de uma década, ele é preso. O maior modelo de homem de negócio brasileiro se provou que é o maior de todos aqueles homens cordiais dos quais a gente tem que passar essa ponte. Entendeu? Quando ele foi preso, ele fez a famosa frase que agora o Brasil está sendo passado a limpo, né? De como a gente vai fazer negócios seriamente, porque ele se colocou no lugar de vítima, que é uma das características desse jeitinho brasileiro que a gente precisa abandonar. Né? Eu fui vítima, eu só conseguia fazer negócio porque o governo assim funcionava, né? E aí isso permeia absolutamente tudo. Esse jeitinho brasileiro, esse homem cordial, essa coisa do amigo do rei, ela permeia absolutamente tudo, né? E eu gosto de destacar que aqui a gente tem, ademais dos políticos que jogaram esse jogo de homens poderosos, quando eles deixaram de ser senhores de engenho, a principal posto migratório para esses donos da lei foram os executores das leis. Então, eles viraram, os três poderes do país foram, com certeza, assumidos por essas famílias mais ricas, por muitos e muitos e muitos anos. Principalmente no norte e nordeste do país, onde o sistema de fazendas, enfim, esse sistema era muito mais forte, né? Mas eu gosto de destacar aqui desses três políticos, eu gosto de destacar o caso do Odebrecht. Existia donos do país, né? E as grandes fortunas, privadas ou públicas, elas acabam tendo uma conexão entre o público e o privado. Eu sou senador, mas eu sou dono de uma grande empresa. Eu sou dono de uma grande empresa e tenho senadores, e tenho deputados, e tenho prefeitos, e tenho governadores, e tenho presidentes na minha folha de pagamento. E é assim desde sempre. Né? Quando o Marcelo foi preso, o pai dele não acreditou. Ele tinha certeza que ele ia tirar uma que não ia acontecer. Quando aconteceu, ele tinha certeza que ele ia tirar o Marcelo da cadeia o quanto antes. E essa prisão aconteceu na casa. Imagina a cena, fecha os olhos e imagine por um segundo essa cena. Né? Gerações atrás de gerações que estavam acima da lei. É preso, é algemado na frente da família, pouco antes do Natal, e vai para a cadeia e fica na cadeia. Eles nunca chegaram nem perto de uma construção com tão pouco requinte e que eles são obrigados a viver. Você pode falar, mas tem essa situação, o outro, não é no preso comum. Eu já acho que se acabasse hoje a Lava Jato, de alguma forma miraculosa, ela fosse disseminada, já teria valido um monte de lição. Esse é um país que nunca teve esse tipo de referências. E é por isso que esse jeitinho ruim, corruptivo, ele permeou tudo. O fato de ter um Odebrecht preso, filho, é muito importante para a história desse país. Está dentro desses 30 e poucos anos, né? Está dentro da nossa geração. A gente é a geração vivente construindo isso. E aí, eu gosto de fechar essa parte com a frase do Cortella, né? Que a gente não pode perder o foco do que a gente está vivendo agora no Brasil. Não é o auge da sujeira, mas é o começo da limpeza. A gente nunca colocou esses nomes
tão em evidência e a gente nunca puniu tanta gente poderosa. Hoje eles têm medo, sim. Um presidente da República tem medo, um senador tem medo. Ele pode ficar mais caro na sua corrupção, mas ele também vai pensar 2 vezes antes de agir. Vai ter que valer muito a pena para ele agir dessa forma, entendeu? E isso não era comum até 5 anos atrás, onde o modus operandi para você entrar numa política brasileira era dentro de um esquema de corrupção violenta, né? Que o governo bancava as campanhas e aquele que ganhava devolvia em forma de contratos públicos. Isso não ia acabar nunca, se alguém não tivesse começado um processo desse. E para isso vai ter que mostrar o tamanho do problema. E o problema é grande. E a gente já percebe que ele permeia absolutamente quase tudo. E aí a gente começa movimentos onde pessoas de fora do movimento político se tornam candidatos ideais, enfim. Mas eu não vou entrar na discussão política, por isso é um outro tema. Mas eu vou fazer a conexão. Então, assim, Lígia, quais são as ferramentas para a gente trabalhar reclassificar desse jeitinho brasileiro? Lembra que eu destaco a educação? E isso também é algo que aconteceu nesses 30 anos. Era muito difícil se educar. Todo mundo tem a geração de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, que por mais inteligente que tenha sido, a dificuldade que era entrar no curso superior. Se eu levantar, se você estivesse na minha frente aqui, eu falasse, ó, levanta a mão exatamente nesse momento, quem é o primeiro do seu núcleo familiar a fazer um curso superior, eu ia ter pelo menos mais de 60% dessas mãos levantadas, tá? Eu tive uma característica assim, no meu núcleo pai e mãe, eu me formei antes da minha mãe, que foi se formar depois de mim, entendeu? Eu tinha na minha família inteira um tio formado. Não era tão simples você encontrar educação, você ter acesso à educação. E a educação é a única forma que te dá para senso crítico, né? Para você poder levar as coisas num outro nível de discussão de país. Eu pergunto, façam os estudos, faça uma enquete no almoço ou no jantar, no final de semana com os familiares. O quanto que eles estavam envolvidos em discussões políticas, em discussões de grandes negócios. Não tinha isso. Na geração do meu avô, ele simplesmente não sabia o que estava acontecendo, porque mal chegava a informação através dos rádios. Então, saber o que um presidente, o que um líder desse país estava fazendo, ou que uma grande fortuna estava fazendo, era impossível. Então, a manipulação era muito mais fácil. E é muito mais fácil corromper e fazer corrupção num país onde a grande massa é um país continental, é uma das maiores populações mundiais. Muito fácil. Geração dos meus pais. Foi uma geração na ditadura. Por mais que eles poderiam já ter um pouco mais de acesso a universidades, era uma geração alienada. Você não tinha liberdade de ler o livro que você queria, você não podia pensar da forma que você queria, você não formava livres pensadores. Na minha história, eu sou a primeira que teve acesso a uma educação, não só nacional, de qualidade, onde eu posso ler, pensar e falar o que eu acho em sala de aula, como eu tenho acesso mundial. E como professora aqui da casa, professora aqui da FAPES, é o que a gente traz. A FAPES ela tem esse modelo muito, enfim, de trazer as tendências mundiais, e para isso foi aquilo que eu contei no começo, no primeiro slide. A gente foi atrás do Vale do Silício, onde é o lar dos maiores empreendimentos desse novo século aqui, 21, para tentar entender o que educação é, que tipo de pessoa a gente tem que formar para esse século 21, que tipo de líder, que tipo de profissional, que tipo, enfim, de ser humano a gente precisa. E a gente tem cada vez mais certeza que a única forma para repaginar, para transformar, para recolocar o jeitinho brasileiro é pela educação. E aí o brasileiro pensa assim, a hora que eu subtraio esse modo sobrevivente, tá? Que traz consigo as pequenas corrupções, os pequenos delitos, porque as leis são injustas e isso e aquilo. Quando eu subtraio isso do brasileiro, o que sobra no brasileiro? Ele sobra, e aqui é o meu slide de fechamento, a gente vai abrir para perguntas, ele sobra aquilo que um dos grandes sociólogos atuais, é um italiano chamado Domenico De Masi, é o que o Domenico acredita, tá? Sobra um Brasil que, ademais, ele sabe, né, dos nossos problemas, da distância entre pobres e ricos, do analfabetismo, da corrupção. Ele sabe que o país tem pouco tempo de sociedade, entendeu? A hora que der para a gente mais 1 ou 2 gerações,
e a gente conseguir limpar e repaginar, né, esse jeitinho brasileiro, o que vai sobrar é uma raça que recebeu, provavelmente, a maioria das grandes, né, das grandes migrações que aconteceram entre Revolução Industrial na Europa, Primeira e Segunda Guerra, ou seja, a gente aprendeu a conviver com diversos povos, ou seja, um sincretismo, né, um misturar e respeitar de uma forma que, como eu disse, eu viajei o mundo, eu nunca encontrei. Aqui no Brasil, se você é estrangeiro, eu tenho um pai que não é brasileiro, meu pai é ucraniano, vindo também fugido da Segunda Guerra, que ele veio para cá e a família adotou a pátria, e depois de um pouco mais, sei lá, de alguns meses, eles eram brasileiros também. É diferente de outros países que, por mais que você migre, tenha uma boa vida, uma boa oportunidade, você vai ser sempre um estrangeiro, né? Aqui no Brasil a gente tem essa característica de misturar tudo, mistura credo, mistura raça, mistura comida, mistura música. O brasileiro mistura num nível, eu não estou dizendo que a gente não tem problemas, tá? Eu estou dizendo que a gente se mistura num nível que nenhum outro povo se mistura. E dessa mistura de diversidade, de diversos, é que nasce a nossa postura mais positiva, a nossa criatividade, a nossa forma o nosso se virar nos 30, sem os pequenos golpes e os pequenos potenciais de corrupção, dá uma vantagem competitiva enorme. Eu gosto de acreditar que quando o brasileiro ele é um bom referencial, ele é um bom profissional, dificilmente vai ter um outro povo, uma outra, enfim, raça no planeta que vai ser melhor do que o brasileiro. Exatamente porque a gente tem um ambiente que, passado essa coisa mais difícil, a gente tem uma flexibilidade que talvez outros povos não conseguiram ter pelas suas histórias. E aí o Domênico, isso não são palavras da Lígia, né? O nosso jeitinho redefinido o Brasil contribuirá para um novo modelo global. Ele acredita que com a internet cada vez mais, enfim, conectada, espalhada, com todas as tecnologias que a gente tem hoje de comunicação à distância, enfim, realidades virtuais, inteligência artificial, internet das coisas, e aí eu poderia dar uma outra aula que eu também adoro, que é sobre as tecnologias que vão mudar o nosso senso de pertencimento para uma raça mais global. Uma vez que isso aconteça, a gente precisa de outros modelos muito menos sectaristas e muito mais, né, com esse sincretismo, com essa conexão. E aí ele afirma que o brasileiro já está ensaiando e já está testando esse modelo há algumas décadas antes do resto do mundo. Então, que o mundo olhe para como a gente lida com as diferenças e que a nossa história de não ter nenhuma guerra grande, né, um país continental desse tamanho, para ter conquistado o que se conquistou, a gente teve uma quantidade de guerras muito pequenas. A gente não teve nenhuma guerra civil para tomar o país do colonizador, né, de Portugal. Então, é um país que também não tem no seu DNA as guerras. E é esse a característica que deveria ser predominante no modelo global. É o nosso jeitinho brasileiro redefinido. E aí ele vai permear os negócios, e ele vai permear a política, ele vai permear as relações humanas. A hora que o humano conseguir se mover cada vez mais rápido pelo planeta, eu tenho certeza que a gente vai ter muito orgulho de falar que é brasileiro, vai ter cada vez mais orgulho de falar que é brasileiro. Hoje você fala que é brasileiro e dificilmente alguém não abre o sorriso. Eu acho que a gente vai conseguir contribuir muito mais nesse cenário mundial. Tá bom? Dos negócios, da política, da liderança global. E essa era o meu bate-papo hoje, e a gente pode abrir para as perguntas que vocês quiserem. Nossa, muito legal, Lígia, muito legal. Choveram aqui de elogios, de comentários. Você foi muito clara nas explicações, gostei, né? Arrasou, nota 1000 aqui, o pessoal comentando. Muito bom. Acho que a gente começou com uma perspectiva ruim, né, desse tema, quando a gente fala como o jeitinho brasileiro interfere nos negócios. De uma maneira geral, veio muitas pessoas trazendo essa interferência do jeitinho brasileiro de ter contribuído para uma lava-jato, desse jeitinho brasileiro trazer uma decadência do que a gente está vivendo hoje. Teve muitos comentários desse tipo no começo, né? E você traz uma releitura disso, né? Você traz um novo olhar, uma nova perspectiva para que a gente possa olhar e encarar dentro disso, né? Então, acho que foi muito bacana, foi muito legal aqui. Tem gente querendo já ser sua aluna, a Jamile. A conversa de hoje, ela é um bimestre inteiro.
E esse bimestre, que chama Jeitinho Brasileiro Interfere nos Negócios, começa em agosto. Então é só procurar aqui o site da faculdade e vir bater um papo com o pessoal. Legal. Até falar do planejamento, né? Quando a gente foi conhecer a FAPES, isso é coisa de 3, 4 meses, ou seja, trainee, né? Eu que, como fundador, fui conhecer num dado momento junto com o Thiago, aqui, que é diretor, e fui conhecer dos vários temas. E esse tema mexeu demais, dado o contexto político, econômico, a gente falou, esse o tema. Agora, quando a gente escolheu o tema, a gente não sabia que vinha uma pessoa tão incrível, tão assim, dentro do tema, né? E a gente falou, nossa, o tema puxava isso. Eu pensei, esse tema não é qualquer pessoa que provocou e trouxe. A gente tá com uma aluna sua aqui, a Paula, a Paula Vieira, já está formada pela FAPES e fez questão de estar aqui acompanhando, mesmo tendo visto a aula, está aqui acompanhando, então acho que tudo isso foi super bacana, tá? A Paula foi uma das que se engajou bastante no tema, enfim. Beijão para você, Paulinha. Olha só, que bacana, que bacana. Então, acho que até ela está dando um depoimento aqui, né? Em nenhuma outra faculdade o conteúdo é tão trabalhado e exposto da forma como a faculdade proporcionou para mim. Muito legal aqui o tema, depois eu vou compartilhar. Olha só, teve várias perguntas e eu já adiantei algumas muito de início, que foram colocadas pelas pessoas, né, em relação a essa contribuição e algumas coisas que eu percebi de mercado que foram abordadas como perguntas e que eu vou trazer aqui para ampliar um pouco mais ainda a discussão do tema. Tá bom. Tá? E principalmente pela parte da sua formação em mercado e toda a parte de viagem e tudo mais. Então, a pergunta que eu escolhi aqui é como o jeitinho brasileiro é percebido dentro das organizações? É uma pergunta da Thaís Munhoz. Dada a sua experiência, a sua visão, né? Acho que a gente abre um pouco, porque, lógico, a gente está entendendo dentro de um contexto político, econômico, social, mas, ao mesmo tempo, de mercado também, né? Uma das propostas da FAPES aqui, não é isso? Isso, com certeza. Eu acho que quando a gente traz toda essa narrativa, é só para, no final, dizer assim, olha, está na nossa mão. Esse jeitinho ser redefinido e ele ser levado para os negócios, ele ser levado para todas as áreas da vida, é aqui, né? Nessa geração, a gente vai zerar agora, entendeu? E aí, respondendo a pergunta da Thaís, Thaís, existe sempre um apaixonar-se por o jeito brasileiro, e ainda assim tem algumas estranhezas, né? E aí tem as estranhezas culturais. Eu acho que o brasileiro ele tem essa flexibilidade maior, desde coisas como flexibilidade de horário. Você chega dentro de uma empresa, está numa reunião, tem povos que são super pontuais, né? E assim, a Latinoamérica inteira, mas o brasileiro tem essa coisa de que 10, 15 minutos não é atraso. Então tem desde coisas simples, culturais assim, até, por exemplo, a capacidade que a gente tem de algumas lideranças, e aí eu posso falar de empresas grandes que eu passei, e hoje eu estou em contato com grandes empresas ainda na startup que eu estou abrindo, assim, quando algo precisa de liderança com um senso de resolução de problemas complexos, e esse é o primeiro, né, das características dos líderes do futuro, que foi fechado agora no último Fórum Mundial de Davos. Geralmente um brasileiro está envolvido, se não diretamente liderando as equipes, mas ele vai estar compondo esse time interdisciplinar de nações para resolver problemas complexos. Eu posso dizer da minha experiência, eu fui pela IBM, num programa de desenvolvimento de liderança para morar, foi um programa de 6 meses, a gente mora 1 mês na Índia, trabalhando para uma ONG, ou seja, não é um ambiente corporativo, não é um ambiente, né, controlado, não é o prédio da IBM de Bangalore, não é o Hilton ou o Marriott, não, é você morar próximo da onde aquela população mundial importante, né, num país em desenvolvimento importante, e trabalhar com dores genuínas daquela sociedade para que você sinta, né, para que você se torne um líder global, para que você se torne esse líder que tem o olhar para além das fronteiras. E aí o meu time era formado de várias nações.
e eu posso dizer que a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de perceber, né, antecipar algumas coisas por conta da dificuldade, né? É diferente um alemão, é diferente um americano, é diferente. A gente tem mais diversidades, a gente tem mais dificuldades, né? Essa diferença na hora que você faz um time para resolver um problema complexo de uma parte específica do planeta, o brasileiro tem a ver com antecipar esses problemas complexos de uma forma mais natural, se a gente pode dizer dessa forma. Então é assim que eu classifico, né? Cada povo tem a sua fortaleza e a sua fraqueza. E é assim que a gente vai se ensinando e aprendendo. E a do brasileiro, ademais da criatividade, é de verdade essa capacidade de estar envolvido em problemas complexos. Legal, bacana. Aí, assim, muito legal. Assim, deixa eu trazer então outras perguntas. Tá chovendo aqui, tá? De questões e tudo. Uma coisa importante, gente, a gente não consegue aqui cobrir 100% das perguntas, porque cada pessoa, em média, só para vocês terem uma ideia, a gente estava 122 pessoas no momento, cada pessoa faz 2 ou 3 perguntas em média. Então é uma loucura isso daqui. Poder moderar, bater o olho e direcionar melhor as questões e tudo mais. Mas eu acho que vale, cabe um pouco essa questão do cenário político brasileiro, né? Eu vou amarrar com a pergunta que nós tivemos agora, que é: se você percebe, assim, de quantas gerações que a gente precisa para redefinir de vez esse jeitinho brasileiro? Será que são 2 gerações? E isso pensando também no cenário econômico, político que a gente vive, né? Um pouco da sua visão em relação a isso. E vou emendar ainda um pouco mais ampla. O Eric, logo no comecinho, o Eric já saiu, mas ele trouxe a questão do regime militar, autoritarismo, que tinha os valores morais e tudo mais, os presidentes eram mais sérios, enfim, e em que medida que a corrupção piorou à medida com que veio essa democracia, com que veio essa evolução da maneira como o Estado coloca, né? Então, é um pouco disso, as perguntas de uma maneira geral giraram em torno disso, né? Assim, essa desconfiança dos políticos, esse lado do Estado, e quantas gerações são necessárias para a gente ter uma mudança disso, o que é necessário a partir de nós. E uma coisa que eu gostei bastante, que nesse trabalho voluntário que você coloca, parte de você também ter tomado uma atitude de querer ter participado. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas não participaram, então eu acho que tem, sim, o cenário, mas tem o lado do indivíduo também mudar, né? Então acho legal você dar um contexto em cima disso. Tá bom. Bom, Luiz, é exatamente isso, né? Eu vou responder a primeira parte da pergunta e fecho com quanto... É uma assumption, né? A gente brinca em inglês, é uma suposição que eu tenho, tá? Um pouco do que eu vejo como visão de futuro. A parte que a gente... Lembra que eu fiz... Eu gosto sempre de ser muito didática, e aí vocês também podem fazer isso na família de vocês. A percepção da época da ditadura é uma percepção míope, tá? É uma percepção, geralmente, de uma classe média aqui de uma região mais central, regiões mais centrais do país. Não existe governo mais sério que, para se sustentar, use o tamanho da violência que eles utilizavam. Então, já começa classificando dessa forma, né? Independente de eu me posicionar para o lado A, lado B ou lado C do partidarismo político. Eu fiz muita política estudantil, nunca me partidarizei e continuo não me partidarizando até hoje. Eu acho que as lideranças elas são feitas de ideais de indivíduos mais do que somente de partidos. Então, respondendo a pergunta, eu acho que tem uma miopia na época da ditadura. Eu acho que para alunos de ensino superior a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda sobre o que foi esse período. E aí façam a reflexão profunda como alunos buscando esse nível de conhecimento, né? Quando você estuda o Brasil por um Sérgio Buarque, lembra que é elegância intelectual. Eu não estou indo em qualquer lugar. E aí, o mais importante é vocês entenderem a seguinte situação. Faça o teste da casa e vão atrás das informações com mais profundidade intelectual. A informação da casa é: meu avô, que era um jovem adulto na época das ditaduras, ele não tinha acesso. Como é que eu posso dizer que é mais sério? Com base no quê? Com a percepção de violência da onde? Né? De uma pessoa que mal tinha um rádio para saber o que estava acontecendo no governo. Ele trabalhava o dia inteiro
isolado na sua rua, na fazenda que ele trabalhava, ou no comércio ali que ele trabalhava isolado, entendeu? Ele não tinha uma troca como a gente tem aqui o tempo todo, que hoje você vai na rua, na rua mais simples, na rua mais luxuosa, se você puxar uma conversa política, você vai ter alguém com uma opinião. Naquela época as pessoas não tinham nem opinião, porque elas não tinham para onde olhar, entendeu? E aí a percepção de violência, eu sempre faço os dois check-ins, o da minha vida e o da profundidade dos dados, tá? Assim, como uma boa pesquisadora, eu gosto de fazer as duas coisas. Eu acho que tem muito de idade média, né, na nossa mídia hoje. Então, a gente pode brincar que é uma idade mídia, tá? A violência hoje vende muito mais, ainda vende muito mais, do que as boas notícias. Então, se você passa o dia vendo esses programas de TV aberto que prega a violência, que eu acho que eles devem ter um trabalho grande para mapear onde é que está a violência da vez, entendeu? Para sempre passar coisa nova todos os dias na velocidade que eles passam. E realmente o nível de violência que te atinge. Então, a violência que meu avô sofria na época da ditadura, que fala, era mais sério, tinha menos violência, ele foi assaltado o quê? 1 ou 2 vezes na vida, naquela época? Meus pais, a mesma coisa? Eu nunca fui assaltada, entendeu? Então, assim, a percepção do próximo da minha vida e a percepção dos dados, e aí é muito injusto, porque o Brasil, ele não tinha nem sociedade de direito instalada, quem dirá os dados instalados para a gente fazer todo esse nível de levantamento. Então, eu acho que a gente sempre tem que passar por 2 crivos. Um, da própria carne, né, da própria experiência pessoal, vai e pergunte para os seus mais antigos da família como é que era na vez dele. E a outra vamos buscar literatura para tentar pegar essa percepção pessoal e expandir ela com outros números. Então, essa é a primeira parte da resposta. A gente tem que tomar muito cuidado a hora que a gente afirma que eu quero de volta uma ditadura. A gente não precisa mais desse momento. Eu acho que a gente lembra, a novo modelo mundial tem a ver com a aversão à guerra, a aversão à violência, e a gente pregar um sincretismo, né? Qualquer tipo de ditadura vai contra ao próximo passo, ao passo do século XXI, com tanta tecnologia de união de povos, né? Então, vamos tomar cuidado ao afirmar que eu quero uma ditadura de volta, tá bom? E a segunda parte da pergunta com base em tudo que a gente correu nos últimos 30 e poucos anos, vamos assumir lá a data de corte 85, tá? Que é o começo da democracia oficial no Brasil. A gente evoluiu muito em 1 geração e meia. Tem muita coisa acontecendo. E eu acho que o nível de tecnologia que vai vir daqui para frente, é uma dos temas que me apaixona também, vai dizer o quê? Que tem um exponencial de coisas. Não vai ser mais progressão. A gente levou 30, então vai levar mais 2 gerações de 30? Eu não acredito que seja isso. Porque eu acredito que a liderança correta, e a liderança correta ela tem muito a ver com ser bom no 360 da palavra. Não tem mais espaço para você dar resultado e ser um péssimo humano. Né? A gente brinca que o ideal de liderança para o século XXI é aquele que é íntegro, plural, ou seja, tem uma visão muito diferenciada de vários assuntos. Então, ele é íntegro, plural e elegante. O elegante tem muito menos a ver com o que se veste, e muito mais a ver com muito, muito respeito, um respeito exponenciado, uma elegância pelo outro, pelas coisas na alma. Então, assumindo isso, eu não preciso tocar a sociedade brasileira inteirinha. Eu preciso tocar a próxima geração de lideranças. E é por isso que eu dou aula na escola de negócios. É que eu possa plantar as sementes corretas para a próxima geração de liderança. Se a liderança correta, que é essa com as 3 características, tomar o poder na próxima década, eu acho que a gente tem uma boa capacidade de evoluir esse país de uma forma muito exponencial, e não progressão, não só progredir. Muito bom, Lígia. Olha só, eu vou jogar aqui uma pesquisa para a turma, então, até para a gente ter esse termômetro real. A nota que vocês dão para o evento, então é só clicar na tela aí, quem está acompanhando, tá? Sendo 5 a maior nota, né? De 1 a 5, a gente está em votação, já tem 32% das pessoas que votaram. 50%, quando chegar em 70% aqui eu vou encerrar a votação, tá bom? É só clicar aqui, gente, só clicar para vocês terem uma ideia e para a gente poder dar um feedback em tempo real aqui para a Lígia, tá bom? Olha só, chegamos em 70%, vou fechar e vou compartilhar. Quanto você acha que foi, Lígia?
Os alunos geralmente gostam da minha aula, mas aí eu não vi as carinhas. Eu consigo ter a temperatura com as carinhas concordando ou discordando. Eu vou querer ser surpreendida. Tá bom, olha só. A gente teve aqui 96% com nota 4,5, tá bom? Ah, muito obrigada. Legal, todo mundo gostou bastante e tudo mais. E depois de assistir esse conteúdo aí, acho que é uma pergunta, até o que eu vou pedir, teve muita gente pedindo aqui no chat para falar um pouco mais da FAPES até, desse novo modelo. Eu nem sei se é você realmente que vai poder falar aqui, mas queria que contasse um pouco a respeito disso, né, do modelo da faculdade, porque também eu fiquei muito surpreendido. E uma coisa que eu vou pedir para a turma é de comentar na página da FAPES que assistiu aqui, que foi bacana, pedindo outros para a gente poder planejar. Acho que é uma coisa legal, mas acho que seria bacana você poder falar um pouco desse modelo da escola, como funciona, enfim, se é só você, se tem outros professores. Não, tem um time incrível de professores, de profissionais. Eu acho que a FAPES ela é uma faculdade que ela já existe há mais de 15 anos no mercado, mas a gente entendeu que precisava de uma educação para o século XXI. E é por isso que a gente foi buscar algumas referenciais, onde a gente já entendia que século XXI já tinha chegado nos modelos de entrega. E o ano passado a gente entrou tentando reformular o que seria a nosso novo tipo de entrega, tá? A FAPES, então, desenvolve no primeiro semestre de 2016 o que a gente chama hoje de blocos. Blocos são todo um modelo, uma metodologia nova de entregar aquilo que alguns países já praticam, que é o sistema de créditos. Então, na FAPES, a forma que o aluno escolhe estudar não é mais uma obrigatoriedade. Ele escolhe os temas que ele quer estudar. O aluno que senta dentro da sala de aula da professora Lígia, ele escolheu a professora e ele escolheu o tema. Ele tem todo um tracking de desenvolvimento de competências e desenvolvimento de habilidades, de skills, que é o que o MEC pede para um curso de negócio, para um curso de administração, que é o que a gente tem aqui, pós-graduação nas mesmas linhas, só que de uma forma que o mercado hoje consome, eu poderia ter chamado isso daqui de História do Brasil, parte 1, parte 2, parte 3, mas não, é jeitinho brasileiro nos negócios, porque ninguém se inscreve hoje em lugar nenhum, Vocês não se inscreveram. Tenho certeza que se tivesse esse nome, vocês não teriam se inscrito dessa forma. A gente precisa saber redefinir as coisas. A escola está igual há muitos séculos, tanto a de ensino médio, enfim, como a de ensino superior. O que a FAPES se propõe aqui é trazer uma disrupção e, de verdade, preparar a geração de líderes que saem daqui, a geração de administradores que saem daqui preparados para administrar negócios altamente competitivos, altamente tecnológicos, extremamente complexos, e para isso ele precisa saber escolher, e ele começa escolhendo desde o primeiro momento o que ele quer estudar, a trilha que ele vai querer percorrer, e ao longo de 4 anos muita coisa acontece. Ele pode achar que a paixão dele é marketing, mas ele conseguiu uma oportunidade em RH, e a gente tem essa capacidade de trocar a sua trilha. Tá? Então, é todo um sistema de gamificação e eu tenho muito orgulho de ter participado do remodelar, de ir lá fora, trazer, e junto com um time extremamente competente, com líderes bastante inovadores e disruptivos, a gente conseguiu trazer para o mercado no semestre passado uma novidade que não existe ainda no mercado brasileiro de educação superior. Então, a característica da FAPES é realmente trazer o futuro para o presente, porque é isso que a gente vai precisar antecipar para as futuras lideranças. É um pouquinho disso, é a minha visão apaixonada por essa faculdade, quem me acompanha sabe que a minha vida tem muitas vertentes, mas eu sou professora, e eu sou professora aqui. Legal, muito bom, muito bom. Eu deixei aqui o Facebook da FAPES para a galera, e também o site, então entra lá, comenta, deixa o comentário a respeito da aula. Vai ficar gravado, então quem quiser que amigo, outras pessoas assistam e tudo, é justamente para a gente poder democratizar o conhecimento aqui, tornar acessível a todos, e lógico que à medida que outras pessoas comentem e tudo, que vocês comentem, só nos animam em repetir, em levar mais temas, em mais continuidades. Então as pessoas até perguntaram, teremos continuação da aula?
Em agosto, vem me visitar aqui. Tem visitas, tem uma parte de visita estruturada para você conhecer toda a grade, então é bacana, sabe? Para quem pude acompanhar muitas pessoas também mudando de uma faculdade, está fazendo faculdade, tranca em uma, muda. Tem coisas que eu tenho visto e que me levaram a propor o live, a faculdade topou, e está sendo muito bacana poder estar aqui, tendo essa troca, aprendendo com todo mundo. Eu acho que todos só têm a ganhar, né? Assim, quando eu olho assim, tenho muito orgulho de estar num evento como esse e muitas pessoas querendo aprender, com sede de conhecimento, postando e-book aqui, livro em PDF, trocando ideias, então é muito bacana. O Felipe Leite, que está acompanhando aqui, já achou o vídeo do Blocks no YouTube, postou. Muito bom! Eu adoro essa geração, eles são o máximo. Então, sensacional aqui. Então, ótimo, né? Você vai comentando, já vai surgindo. Já vai saindo toda a parte. É assim que a gente constrói as aulas. O conhecimento não é só meu, é um conhecimento que vem sendo construído em muitas mãos, né? Ótimo. Bastante prazeroso. Ótimo. Lígia, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para a turma, para a gente poder encerrar aqui a noite de hoje, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui discutindo o jeitinho brasileiro nos negócios. Muito bom. Bom, gente, como professora, como provavelmente um pouquinho só na frente de vocês, né, geracionalmente falando, eu tenho muita esperança em passar o bastão para a geração de vocês. Eu acho que vocês vêm com uma velocidade digital, essa coisa que vocês fazem é genial. E a gente vai conseguir aumentar a velocidade da transformação do país que a gente quer, pela educação, por nos tornarmos cada vez mais críticos, mais intelectualmente independentes e elegantes, e pessoas cada vez mais próximos do ser bom no 360 da palavra. Não vale mais ser só mais ou menos bom, tá bom? É isso que é a minha mensagem final. Espero vocês por aqui. Quiser vir visitar a aula, portas abertas. Legal, ótimo. A minha corram atrás do que motivam vocês, do que vocês gostam e se engajam, né? Façam a diferença onde quer que vocês estejam, ou procurem lugares para vocês realmente poderem fazer a diferença. Acho que essa é a minha mensagem aí para a vida, para a carreira e para a parte profissional de vocês. Lígia, foi um grande prazer estar aqui contigo, adorei, e espero aí mais vezes, mais oportunidades a gente poder estar juntos. Combinado, é só chamar, só convidar. Legal, ótimo. Então, uma boa noite a todos aí. Reassistam, tá? Tá disponível o link, compartilhem, comentem na página, tudo isso nos leva a programar novos aqui. Muito boa noite a todos aí, um grande abraço. Grande abraço. Estou parando a gravação aqui, tá? Tá bom?